Antes de falar da volta, vamos falar da ida. O que você achou da escalação do Palmeiras ontem, a postura do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, que foi o que determinou o resultado? Porque eu acho que no segundo tempo o Palmeiras não foi tão mal, não. Eu acho que teve momentos que o jogo foi equilibrado, o Palmeiras poderia... Mas o primeiro tempo, realmente, então acho que a escalação, as decisões do Abel e a postura do Palmeiras no primeiro tempo. E fica Carlos Miguel. Pra mim, eu acho que o grande culpado... Não gosto de usar culpado. O grande responsável mesmo pelo desempenho do Palmeiras ontem foi o Abel Ferreira, porque ele montou uma estratégia, ele mudou o esquema tático da equipe, né? E a estratégia dele, assim, não deu certo mesmo, porque ele colocou o Piquerez como um terceiro zagueiro. O Felipe Anderson marcando a lateral, e ele é um cara que não tem velocidade. O Kelvin também foi muito mal na marcação, e ele é um jogador mais ofensivo do que, por exemplo, o Giai, que eu acho que, olha, o Giai foi talvez dos melhores... O melhor jogador do Palmeiras, talvez, no jogo. E o meio-campo ficou muito exposto, né? Porque o Emiliano Martínez não conseguia marcar, ficava muito recuado. O Veiga, ele não... Gente, o Veiga esse ano inteiro, assim, ele tá muito sem intensidade. Então também não conseguiu marcar. O Andreas Pereira também não, ele ficou muito vendido. Eu achei que a organização do Palmeiras estava muito ruim. Os jogadores meio que não sabiam o que fazer em campo, foram muito dominados. Era muito fácil passar pelo meio-campo do Palmeiras, pela marcação do Palmeiras. E aí, no segundo tempo, aí, ó, foi essa imagem do SofaScore, tá? Dando crédito. Que é isso aí? De organização, médio. Exatamente, o mapa de posicionamento do Palmeiras. Olha como tem um aglomerado ali meio que pro lado direito, um atrás do outro. Então, assim, o Palmeiras ficou perdido nessa configuração. Daqui a pouco vai ter os lixos do Abel lá. Daqui a pouco os caras já estão pedindo a cabeça do Abel. Isa, me permita, aí teria que ter também a posição da LDU pra gente... Que o time estava organizado, desorganizado, tudo bem. Só uma parte. Esse time, o que eu considero, eu acho que não é a questão da escalação de jogador por jogador. Porque o Palmeiras usou, na média, o que ele tem usado nesses últimos jogos e que tem dado certo. Foram os 11 que saíram contra o Flamengo, não é Tirando a partida... Não, foram 3 mudanças. Três mudanças? O Fux... Não, porque ontem a gente viu que o time mudou. O Murilo no lugar do Fux. Do Fux, isso. O Veiga no lugar do Maurício. O Veiga no lugar do Maurício. E o Kelvin na vaga... Não, O Emiliano... M. Martínez Andoni. E o Bebeto e o Romário jogaram ontem, meu Sormani? Jogaram. Não vi. Ficaram muito isolados e nas oportunidades que tiveram também não conseguiram... É a questão da postura, né? A postura realmente foi errada. A postura... E assim, o Palmeiras é um time que ele gosta de ter a bola. E ontem o Palmeiras não jogou. Não jogou dessa forma. Se prepara, vai ter que ir lá de novo. O Palmeiras não jogou dessa forma, tendo a bola, enfim. Então, foi um jogo mesmo para esquecer. Um jogo muito ruim do Palmeiras. Pode ter custado a temporada, porque agora também tem o jogo contra o Cruzeiro. O que o Palmeiras vai fazer? O que o Abel vai fazer? Vamos falar disso já. Reserva, não vai? Então, vamos falar disso pode ser uma semana que custe a temporada do Palmeiras. Mas ainda nada tá perdido, né? Então, assim, é difícil, é muito difícil. A LDU tomou um gol só no mata-mata todo, que foi um gol com 13 segundos do Botafogo. Então, é muito difícil. Posso falar um negócio do Abel? Acho, sinceramente, do fundo do meu coração, que o Abel subestimou a LDU. É mesmo? E como subestimou? O Abel estudou menos a LDU do que o Thiago tem estudado os adversários dele na Libertadores América. Porque ontem, o Thiago... Eu sou um dos maiores críticos do Thiago, tá? Porque ele fez... A gente tem aí o print dos jogos da LDU com o Thiago Nunes. Ele fez, Alfinete, um monte de trabalho ruim por aí. O grande trabalho dele foi no Atlético Paranaense, que ele é campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Me ajudem aí, né? E depois ele foi mal no Corinthians, ele foi mal no Grêmio. No Grêmio ele conseguiu 2 pontos em 8 jogos no Brasileiro, no ano que o time foi rebaixado. Botafogo mal. Não tem nenhum trabalho. No Chile lá ele faz um trabalho mediano. Tá aí, ó, o trabalho dele foi no Atlético Paranaense. Só que esse cara, a água bateu no pescoço. Então e ontem, inclusive, ele estava indo bem na entrevista até ele falar, não, eu saí da zona de conforto do futebol brasileiro. Thiago, você saiu da
zona de conforto, não. O futebol brasileiro já não queria você mais. Aí você foi trabalhar no Equador. Porque, com todo respeito, ninguém vai trabalhar fora do Ele Brasil. trabalhou no Peru antes, né? No Peru, exato. É no E Peru. na Universidade Eu do Chile. falei Chile. Não, na Universidade também. foi Universidade Mas também. ele também treinou o Sporting Cristal. Ele trabalhou no Chile, no Peru e agora no Equador. E só vai para lá, Luísa, se o cara não tem mercado aqui. Você acha que o cara vai deixar de treinar um Santos, um Vasco, mesmo com todos os problemas, um Corinthians, um Bahia, um Fluminense para ir treinar a LDU, com todo respeito à LDU? Não. Porque ele precisava trabalhar e foi trabalhar lá. E está fazendo um trabalho excepcional. Aí os números dele contra times brasileiros excepcional. como local. E só para fechar, para não esticar, ontem eu disse aqui, a LDU estava no grupo do Flamengo, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo, e eu acho que o Palmeiras não compreendeu o adversário que tinha do outro lado. Então, Aí o grupo que você falou. vou botar na conta sim do seu Abel Ferreira. Tá aí, ó. Tá na do Abel essa... E quem poderia imaginar aí, o Sormani, Gui, Isa e Alfinete, que hoje, se você tiver que apontar uma final de Libertadores, você vai apontar LDU e Flamengo, né? Sim. O Palmeiras não está morto, isso é verdade, a Isa tem razão, não está morto. Mas hoje, se você tiver que apostar, eu apostaria LDU e Flamengo. Claro. Não falando de futebol, né? O Palmeiras é muito melhor do que a LDU. Mas ontem sucumbiu, cara. Mas eu acho que é por isso que ainda o torcedor do Palmeiras precisa se apegar ao que pode fazer no Allianz Parque. Porque, time por time, o time do Palmeiras é muito melhor. Será? Sim, é sim. No papel. Quanto melhor? No papel não joga. É sim, O time do Santos no papel é ótimo. É sim. É pra fazer G6. Quanto melhor que a LDU? Eu não sei. Mas- Com todo respeito, eu acho que o Palmeiras tem um bom time. Não tenho a menor dúvida disso. Mas é tudo isso. Toda vez que pegou uma prova de fogo maior, enroscou. Esse ano. Eu acho que faltou muita leitura ontem também, Alfina. Até da questão do tempo de bola da altitude. O Palmeiras, ele não marcava nem lá em cima, nem bloco médio, nem bloco baixo. Colocava Palmeiras- lá em cima Não, e frouxo. os gols. Palmeiras- O primeiro e o terceiro gol. São Se você for ver, parecidíssimos. o primeiro, o Kelvin, eu não sei, dá um piripaque do Chaves nele e ele não consegue alcançar a bola. Ele perdeu A o defesa time da inteira do bola. Palmeiras A bola afunda. deu aquela quicada, ele... Palmeiras deixa o funil contra o inteiro G6 E aí, velho, no do brasileiro. terceiro gol, o Felipe Anderson também perde totalmente E me incomoda um pouco o Felipe Anderson ter tanto papel defensivo, sendo que você tem o Piquerez. Incomoda ali. muito. Incomoda porque demais, o cara. Felipe Anderson- é. Até porque, primeiro que assim, na altitude a gente sabe que a bola corre muito mais rápido. O Felipe Anderson é um jogador muito técnico, mas ele é mais lento. Então, como que você vai deixar ele apoiando ali na lateral, sendo que a gente sabia que a principal arma da LDU vinha justamente pelos lados. E contra o São Paulo ficou muito claro que a principal saída de bola era naquele meio zagueiro, meio lateral, Quinhões. Sim. Que é zagueiro pela esquerda. Quem que tava batendo de frente com ele? O Veiga, cara. O Veiga não consegue pressionar ninguém jogando na altitude de São Paulo. Imagina em Quito. Agora, Sormani, Quinteiro bom também. bom, e foi- Quinteiro, Você assistiu o jogo. O Ramires foi isso. que você achou desse jogo? E o Palmeiras, óbvio que é melhor que a LDU. Mas quanto? É muito tão melhor assim? Então, eu acho o elenco do Palmeiras excelente. Eu já disse isso. Eu acho o elenco do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, os elencos são excelentes. Na minha visão, eu acho que o que aconteceu ontem foi um acidente, entendeu? Um acidente. Se bem que já aconteceu contra o Flamengo, né? É o segundo jogo seguido. Toma Mas contra o 3 Flamengo gols, foi diferente. O Palmeiras Sormani. nunca tinha tomado 2 gols seguidos. dois jogos seguidos tomando 3 gols no com o Abel primeiro tempo. Ferreira. Porque, com o Abel. porque contra o Flamengo, Não, o Palmeiras. tem o jogo inteiro. O Palmeiras teve erros individuais, mas o Palmeiras competiu, não fez um jogo ruim, assim. Ontem foi um jogo muito ruim. Ontem foi. Então, mas eu acho que defensivamente falando, o Palmeiras, que é um time muito bom, historicamente com o Abel tem sido assim, ele toma 6 gols em 2 jogos. Então, isso preocupa. Mas ainda acho que é um acidente. E outra coisa, acho que o Palmeiras tem condições de levar isso para os pênaltis. Ganhar a vaga no tempo normal, acho difícil. Acho muito difícil. Muito difícil. Esse time, vocês estavam falando aí, não tomou nenhum gol, é na Libertadores como mandante, né? Não tomou como mandante e no mata-mata só tomou um gol aos 13 segundos do Então, Botafogo. vai fazer 4? No... Então, isso eu acho difícil. 3 gols com o Allianz Parque lotado, tal, papapá, eu acho possível. Mas não vai Acho tomar que- nenhum. Com o Carlos Miguel no gol. Por exemplo, Olha o eu hiperfoco. acho que alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer. Por exemplo, no meu time, no Santos, eu acho que tem que tirar o Brasão do gol. Tem que tirar, ele não tá jogando bem. Ele é melhor que o Jorge? É. Mas não dá, ele não tá conseguindo jogar, ele não tá legal. E a confiança do cara Exato. também tá onde agora? pra Exatamente, jogar a um jogo confiança desse? dele inexiste nesse momento. Então, a primeira coisa que eu faria,
Everton pode jogar? Não. Vai jogar o Marcelo Lomba. Ô, Lomba, agora o Abel tem que vir a público e dizer, eu queria pedir desculpas a você. Queria pedir desculpas porque eu errei. Abel pedir desculpa? Lógico que não. Colocá-lo no Maracanã e colocá-lo ontem também contra a LDU. Não pode, gente. Não tem cabimento. 2 jogos, os caras só fez 6 gols. Goleiro de time grande, um time, por exemplo, tem time grande, que é grande só no nome. Os nossos times hoje. Certo? A fase dos nossos times Palmeiras, uma vergonha. Palmeiras não. Corinthians, São Paulo e Santos. É grande só no nome. Então, esses times tomarem 6 gols em 2 jogos. O Santos tomou de 6 do Vasco. Tomou de 7 do Internacional quando caiu. Isso num período de. Corinthians tomou 5 do Bahia na Arena. 2 um ano atrás. Exatamente. 2 anos atrás, né? Agora, para um time como o Palmeiras, tomar 6 gols em 2 jogos, alguma coisa está errada. Algumas coisas estão erradas. Você acha que esse time... Outra coisa, Só para terminar, o Fina, outra coisa. Eu adoro o Gustavo Gomes. Não está jogando bem. Ele tem falhado sistematicamente. A defesa do Palmeiras, o setor defensivo do Palmeiras mas ele é o esteio. Ele é o esteio. Por exemplo, se você, na época do Pelé, você ia cobrar ofensividade do Santos, você ia cobrar de quem? Do Dorval? Não, você não ia cobrar do Dorval. Você vai cobrar do Pelé, pô. Do Mengalvio? Não. Você vai cobrar do Pelé, do Pepe, sempre dá do referência, Coutinho. né? Dá referência. É muito fácil você apontar o dedo pro Giai, pro Kelvin. Não, você tem que postar. Pega o mapa de calor do Gustavo Gomes. Ele joga de lateral direito. Ele nunca está presente na área. Ele sai muito pra acompanhar Exato. Ele nunca tá... Por exemplo, o primeiro gol... do técnico também. O primeiro gol... Eu não também sei se isso é orientação do técnico. O primeiro gol do Flamengo... Nós temos esse gol aí. O primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã é nas costas dele. Porque ele está mal posicionado. Né? Não acompanha. Ele está mal posicionado. Ele tem falhado. Então, quando os grandes jogadores de um time começam a falhar... Aí começa a acontecer esse tipo de coisa. O goleiro não faz milagre. O principal jogador da defesa... tem errado bastante ultimamente. Então, o companheiro de zaga dele não se sabe se é o Murilo ou se é o Fux. O cara da cabeça de área não se sabe se é o Aníbal ou se é o Martínez. Então, no momento como será esse... que o Andreas é esse segundo homem para jogos contra times melhores? Então, será que o Andreas não tem que ser o terceiro homem? Eu Então, a acho gente que não o sabe. Andreas é melhor articulando o jogo do que defendendo. Eu acho que esse é um problema, inclusive, para o Palmeiras pensar para a próxima temporada. Porque zagueiro o Palmeiras não tem muita opção. E, assim, o Murilo não tá bem faz um tempo já, não tá jogando o que ele jogava antes. O Gustavo Gomes também já teve momentos melhores. O Fux entrou bem em alguns jogos, mas no jogo decisivo não foi bem. E aí você não tem mais opção. Mas Mikael o jogo também contra o não é uma Bragantino era a novidade. terceira Aí- academia. Você, calma, mas eu tô falando... Enfim, são coisas diferentes. E aí, no meio-campo, você pega a parte ali dos volantes. O Evangelista começou a jogar bem, mas se machucou. E aí, o Aníbal parece que tá sem confiança, porque tem falhado em jogos importantes. E o Emiliano Martínez tem muita Pois é, dificuldade com de todo marcar. respeito, o Martínez e o Aníbal são bem medianos pro tamanho do Palmeiras. Esses caras, eles seriam titulares. começou. Não, mas é verdade, cara. Quando a gente cobra, a gente tem que cobrar assim. O Palmeiras está num patamar que ele não pode ter jogador de nível de São Paulo, Santos e Corinthians. Por mais que seja ofensivo falar isso. São Paulo, Não, é Santos, verdade. Corinthians tomam toda Não, hora é também, verdade. nem jogaram. É verdade. O Martínez e o Aníbal, eles foram pilhados pelo Abel na final contra o Corinthians. Os caras estavam dando soco dentro da área. Tá aí o jogo. O não tô- Aníbal Então, Na Copa do Brasil. o nível é baixo pro tamanho do Palmeiras, cara. O nível é baixo pro tamanho do Palmeiras. A gente tem que admitir isso, velho. E o Andrés é o seguinte, o Andrés não é segundo volante. Ele é um cara para ficar mais próximo da dupla de ataque. É só a gente olhar o primeiro e terceiro gol. A bola vem da lateral pra trás e o funil tá aberto, cara. Não Totalmente, tem ninguém. então. Não É tem que até ninguém. o jogo do Bragantino era sensação, era Bebeto e Romário, mas entendeu? Alfinete, mas você quer que fale o quê? O Palmeiras tá ganhando de 4, 5... Ai, ué, você quer que fale o quê também? A gente tem que analisar o que a gente tá vendo. Pelo amor de Deus. Tem que analisar o que tá vendo. Agora, eu acho que um dos grandes erros do Palmeiras... É verdade, velho. Um dos grandes erros de gestão do Palmeiras para essa temporada foi abrir mão do Zé Rafael. Foi abrir mão. A Aníbal não joga o que ele joga. M. Martínez não joga o que ele joga.